preço está lá embaixo, mas a capitalização do mercado está lá em cima. O que significa isso? Que foram criados mais Ethereum. Recentemente, um amigo meu veio me falar sobre que ele perdeu dinheiro com altcoins, né? Muito dinheiro com altcoins. E, sinceramente, tá? Eu não consigo entender como é que a altcoin lá, né, tá caindo pra caramba, até o Bitcoin tá caindo e o cara não consegue parar de comprar ou simplesmente não vende. Porque, cara, essas pessoas que compram altcoins, eu entendo, né? Vou fazer uma apostazinha aqui. Entendo entre aspas, né? Eu até entendo entre aspas. Vou fazer uma pequena aposta aqui e tal, se perder, perdeu. Só que a galera coloca muito dinheiro nisso, né? E qual o problema disso? Primeiro que você fica na esperança de ganhar dinheiro. E esse é o problema, porque o criador dessa moeda vai simplesmente criar mais e diluir aquela moeda. É como se fosse moeda fiat com esteroide, com bomba. Ou seja, é uma fiat piorada ainda mais. Então, se é de você ficar em moeda fiduciária, real, dólar, etc., ou uma shitcoin, é óbvio que é melhor moeda fiat, real, dólar e etc. E às vezes eu fico cansado, né, de falar aqui de Bitcoin. Bitcoin é diferente, o Bitcoin vale a pena. Por que Bitcoin é diferente? Que ele tem uma programação matemática estabelecida, tem uma previsibilidade, tem inflação controlada, tudo aquilo que a gente já fala no canal. Mas a galera insiste em comprar altcoins. Aí, por exemplo, o Bitcoin cai, né? Ele cai 10%. Não irei comprar Bitcoin, porque a altcoin vai valorizar mais. Então o cara vai lá e compra. Aí o Bitcoin sobe um tiquinho. Opa, eu tenho que comprar mais altcoin. O cara vai lá e compra mais altcoin. Aí o Bitcoin vai lá e cai 10%. Aí a altcoin cai 30%. Aí o cara pensa que é oportunidade. Mas não é que é oportunidade. É que o criador ele criou mais para vender mais. Então ele vende mais e aquela moeda nunca mais volta àquele valor anterior. Porque tem mais moeda em circulação. E eu fico pensando assim, velho, como que o cara coloca muito dinheiro em algo que ele não faz a menor ideia que vai perder? E você vai ficar viciado nisso. Porque a esperança, a sensação de esperança de você ganhar dinheiro, faz você querer colocar mais dinheiro nisso. O que eu quero que você entenda nesse vídeo é que você não vai ganhar dinheiro com altcoins. Antigamente até poderia ganhar. Mas qual é o problema hoje? Tem uma infinidade de altcoins. Como é que você vai acertar naquela altcoin que vai explodir de preço? E se explodir? Por quê? Porque se a moeda começa a valorizar muito, o que é que o dono vai fazer? Ele vai criar mais para vender. Essas moedas têm desbloqueio. Até moedas grandes, elas têm desbloqueio de quantidade, né? Que vão ser jogadas no mercado, ou seja, a quantidade vai diluir, né, o valor dessa moeda. E tem tantas moedas e se fragmentou tanta a comunidade que não tem como uma moeda, né, valorizar. Outra coisa, essas meme coins, essas shitcoins, elas já valem bilhões porque elas já são negociadas a bilhões de dólares. Então o valor dela, o valor de mercado já é negociado a milhares de dólares, né? Bilhões de dólares, tá? Quero falar para vocês que o Bitcoin vai continuar caindo, tá? E hoje ele tá dando uma leve alta. Eu quero mostrar algumas coisas legais para vocês. Que se você tá posicionado em Bitcoin, mantenha Bitcoin. Esse é o momento de hold, tá? Momento de você segurar Bitcoin, tá? Segurar Bitcoin, não é altcoin. Porque às vezes o cara fala, momento de segurar. Aí, então, não vou vender minha altcoin agora, eu vou segurar minha altcoin. Pessoal, não vale a pena. Você segurar a altcoin, mesmo que ela fique lateral, o que é que vai acontecer? O desbloqueio de novos tokens e o valor dessa moeda vai ser diluído, vai cair. Não é melhor você ficar em Bitcoin mesmo? Bom, quero falar sobre algumas coisas interessantes, como carteiras com mais de 10 bitcoins, que eles acertam bastante topos, acertam bastante fundo. Quero falar sobre empresas que estão comprando Bitcoin. Quero falar, né,
um pouquinho da análise gráfica e do valor total de mercado de criptomoedas e como isso influencia no preço do Bitcoin. Bom, inicialmente eu quero falar dos endereços de Bitcoin com mais de 10 Bitcoins. Se a gente dar um zoom aqui, vocês vão conseguir enxergar quase que nitidamente aqui o fato de que essas carteiras vendem o topo, tá vendo? Olha, vendem um topo e compram um fundo. Então, vendem o topo, compram um fundo ou seguram, né? Esse é o momento de segurar. Olha, vendem o topo, compram um fundo. Olha, todo esse período aqui foi de compra de fundo, tá vendo? Ó? Aí, novamente aqui, o que é que elas fizeram? Venderam o topo, estão começando a comprar. Então, quero comprar com essas carteiras. E veja, por que elas estão comprando agora? Porque a boa parte das altcoins já estão indo para o saco, né? Então, esse indicador aqui, né, que você consegue enxergar, ele leva em conta uma escala de 0 a 100, ele está em 61, mas essa é a minha métrica, tá? Eu escolho alguns indicadores que eu gosto de utilizar, que é o PI Cycle, o Nupl, gosto desse Pool Múltiplo, tá? Gosto também desse MVRV e gosto bastante aqui desse CVDD, que ele leva em conta o preço realizado multiplicado por alguns valores. Se a gente olhar aqui o gráfico, esse indicador fica aqui nessa linha azul e a gente tem o preço do Bitcoin aqui colorido, né? Então, esse indicador está marcando 61, veja que ele no topo lá marcou 84, então quando esse indicador marcar 84 de novo, possivelmente, talvez eu esteja até realizando parte do meu saldo, tá? Então, Marathon Digital, que ela é uma empresa, tá? Uma mineradora de Bitcoin que, olha que interessante, tá, pessoal? Essa Marathon, ela sempre tem um processo de acumular Bitcoin, ó. Lá em 2023, elas até venderam um pouco de Bitcoin e venderam praticamente aqui no topo de 2024, né? Olha só que interessante, né? Venderam no topo e agora, que interessante, ó. Elas começaram a comprar. Então, elas não, né? A empresa começou a comprar, a Marathon Digital começou a comprar Bitcoin no fundo, tá? Então, isso pode estar relacionado aqui com essas compras, né? Esses endereços de mais de 10 Bitcoins. Será? Que essas empresas aqui, mas elas têm, ó, essa Marathon, ela tem aqui 19 mil Bitcoins, né? Então, é uma baleia, né? Um institucional, uma empresa comprando Bitcoin. Vou falar para vocês aqui da minha projeção, tá? Minha projeção é essa. Você assiste o canal há mais tempo, você vai ver que minha projeção tá de acordo com essas ondas aqui de Elliott, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Buscando ali os 200 mil dólares. Será que vai nos 200 mil dólares? Não sei se vai, tá? Mas a gente pode ver alguma euforia muito grande aqui e ficar esperto, assim como eu falei aqui para vocês, ó, pessoal, estamos em euforia, muita meme coin, muito canal falando de shitcoin, muita coisa rolando aqui. E esses dois topos aqui, eu disse, pessoal, cuidado, que isso aqui pode ser um topo duplo, não sei o que, e etc, né? Se a gente projetar o topo duplo aqui, eu acho que pode ser que ele tenha atingido o objetivo. A questão que fica agora a dúvida que fica será que isso daqui é uma bandeira de alta? Ou isso daqui é apenas uma queda lenta e dolorosa até os 46 mil dólares? Pois é, né? Esses meses de agosto e setembro são meses muito duros para o preço do Bitcoin. Então eu estou mais para mais quedas do que uma alta, tá? É isso que eu vejo mesmo nesse momento. Se a gente olhar a dominância, BTC.D, você digita aqui no próprio TradingView, eu já expliquei como funciona essa dominância. Você tem todo o mercado de criptomoedas e quanto que em porcentagem que o Bitcoin representa dessa quantidade. Então você tem aqui o Bitcoin representando 47% em relação ao mercado de criptomoedas e nesse momento eu vejo positivo, tá? Por quê? A dominância está subindo. Eu estava um pouco desanimado, por quê? Porque a dominância estava novamente caindo, o preço caindo, as altcoins bombando, e isso é muito ruim. Por quê?
a gente sabe que acontece quando as altcoins começam a subir. Simplesmente os donos criam mais e vendem. Até o próprio Ethereum, né? Os caras dão um jeito lá de criar mais Ethereum para vender, né, na cabeça da galera, né? Será que a gente consegue ver o mercado do Ethereum? Vamos dar uma olhada. ETH. Então, o mercado do Ethereum, praticamente ele atingiu o topo histórico, né? Se a gente for para o preço do Ethereum, provavelmente ele vai estar até mais baixo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. O preço do Ethereum atingiu aqui essa zona, né? Assim como a capitalização de mercado. Você consegue ver isso aqui, certo? Vamos lá. Isso é Ethereum, a segunda criptomoeda maior, né, depois do Bitcoin. Então, lembrando, o preço é esse em azul. Esse que está em candles é a capitalização de mercado. Então, veja, a capitalização de mercado chegou próximo de atingir o topo histórico. E eu coincidi aqui o topo histórico tanto do preço como da capitalização de mercado aqui em 2021. Então, o que aconteceu? Você consegue ver, ó, que a capitalização de mercado subiu muito, mas o preço, ó, não consegue subir. Por que isso acontece? Isso acontece porque se criam mais Ethereum. Mesma coisa aqui, ó, a capitalização do mercado sempre subindo muito mais do que o preço. Tá conseguindo enxergar, ó? Então, a capitalização do mercado lá em cima, mas o preço lá embaixo. Mesma coisa aqui, ó. Aí, ó, capitalização do mercado subiu muito, com uma euforia muito grande, mas o preço não consegue estabelecer novos patamares. E novamente a gente consegue ver aqui, ó, tá o preço lá na casa do caramba, lá embaixo, e a capitalização de mercado lá em cima. O que significa? Que a galera comprou muito mais Ethereum, né, do que a gente consegue ver aqui para estabelecer o novo preço. Porque o preço está lá embaixo, mas a capitalização do mercado está lá em cima. O que significa isso? Que foram criados mais Ethereum, né? Então, a gente vê até na própria segunda criptomoeda, né, que não vale a pena. Se a gente tirar isso daqui e comparar com o Bitcoin, você vai ver um delay muito menor. Capitalização de mercado, obviamente, né, atingindo novos patamares aqui, e o preço atingindo até patamares acima aqui no valor atual. Então, tanto a capitalização do mercado quanto o preço, né, atingindo valores muito mais altos do que o topo anterior. O valor do Bitcoin ele não é diluído. Bom, você conseguiu ver a principal diferença entre o Bitcoin... Aí a gente está falando de valor, né? Você conseguiu ver a principal diferença entre o valor do Bitcoin e até da segunda criptomoeda, o Ethereum, né? O Ethereum, ele é uma fiat com esteroide, né? Então, ela é diluída ao longo do tempo, assim como as fiats. Imagina outras altcoins que se criam, sei lá, 100% por mês. Sabe-se lá quando o dono quiser criar mais. Então, como é que você vai confiar em uma criptomoeda em que o dono pode fazer que ela deitar e rolar em cima da quantidade de moedas? Agradeço a sua audiência, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.